Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Armando Dias, esse é Inglês para Brasileiros, no seu canal Brasil Tupiniquim. E você vê aí que nós vamos falar hoje sobre uma palavrinha bastante pequena, como diz os espanhóis, né? Mais pequena, mas de uma importância muito grande, tanto em português quanto em inglês. Estou falando de if, que a tradução é se. A nossa aula será dividida em 3 partes. Na primeira, nós vamos falar sobre o if como condicional, e aqui ele será uma conjunção, né? Assim igual ao português. Na segunda parte, nós vamos falar de alguns termos onde o if aparece. E no terceiro, 2 opções para o if. Tá? Espero que você goste. No final, se você realmente achou interessante e contribuiu para o seu conhecimento, por favor, dê o seu thumbs up e compartilha com outras pessoas. Então vamos lá? Então, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre o if, se, como uma conjunção, e ele é usado basicamente para expressar condição, daí o nome condicional. Eu fiz um vídeo sobre este assunto, dá uma olhada lá depois. Existem em inglês 3 condicionais ou 4, dependendo da maneira que você estuda. Então vamos dizer 3. Então vamos para o primeiro condicional. Se uma coisa acontecer, terá uma consequência. Por isso que é conditional. Tanto faz você colocar isso aqui ou isto aqui. É o mesmo sentido. Só altera a vírgula, que você vai ter que alterar a posição da vírgula. Então vamos lá. She will get upset if you wake her up. Ela ficará chateada, né? Molestará ela, se você a acordar. Ou seja, ela vai ficar chateada, aborrecida, se você acordá-la. Né? Então, she will get upset if you wake her up. Você também pode dizer o contrário. If you wake her up, she will get upset. Só que, se você escolher colocar esta primeira frase aqui, você tem que separá-la com vírgula. Então, if you wake her up, vírgula, she will get upset. Como você percebeu, olha, aqui está o presente simples, a consequência será no futuro. Mas também você pode usar presente, presente. Se alguma coisa acontecer no presente, a consequência também será no presente. Então, esse é chamado de zero conditional, ou zero conditional. Então veja só, she gets upset if you wake her up. Ela fica chateada se você acorda ela. Tá? Então isso aí é possível. Então basicamente nós temos, se uma coisa acontece no presente, a consequência será no futuro. E você precisa da presença do if. O segundo condicional, pessoal, e eu estou usando aqui a mesma frase, se alguma coisa acontecesse no passado, a consequência seria isto. Então olha só. She would get upset if you woke her up. Se você acordasse ela, ela ficaria chateada. Simple past, passado simples, e aqui o conditional, would. E aqui eu coloquei uma frase para você ver que você pode também fazer uma pergunta. What would you do if you had money? É uma pergunta bem tradicional. O que você faria se você tivesse dinheiro? O terceiro é o mais complicado, é o mais difícil, e por isso exige um cuidado especial. Se tivesse acontecido alguma coisa, teria acontecido isto. Então, ou seja, tanto aqui quanto aqui, você está falando de uma hipótese. She would have gotten upset if you had woken her up. Então veja, ela teria ficado chateada se você tivesse acordado ela. Uma observação muito importante é que aqui é o particípio do verbo, né? Ou seja, a terceira coluna. Past participle ou terceira coluna do verbo. Todos os verbos têm 3 colunas, o presente, o passado e o particípio. Então aqui, ó, she would have gotten, she would have seen, she would have gone, etc, etc. If you had
if you had told, if you had gone, if you had seen, etc. Pessoal, coloquei aqui uma meia dúzia de 6 expressões com a palavra if, para você ver como ela é usada em diferentes situações. Começaremos aqui com if may. Aqui são os verbos anômalos que você pode usar may, can, might, tá? Toda vez que você quer introduzir um pensamento ou uma sugestão numa conversa que você está tendo, é de bom alvitre. Você já ouviu essa palavra antes? Não, né? É de boa prática você utilizar essa forma aqui, ó, if I may. Então, vamos supor que você queira introduzir ou acrescentar um assunto e você diz assim, ó, I'd like to make or to add, blá, 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 if I may. Ou seja, se você me permite, eu gostaria de sugerir, etc. Você pode dizer simplesmente, I'd like to make a comment. Mas é claro que isso aqui é muito mais polite, muito mais polido. Aqui, pessoal, é even if, ainda que. Você pode substituir even though, é a mesma coisa. Ou simplesmente though, né? Embora, ainda que, mesmo que. I will talk to her even if she gets mad at me. Eu vou conversar com ela, ainda que ela, ou mesmo que ela fique zangada comigo. As if, como se. A gente usa muito isso, né? Ele fala como se ele fosse, ou como se ele soubesse tudo, né? Que é o que está aqui, ó. He talked as if. Ele conversou, ou ele falou como se ele soubesse de tudo. Ele falou como se ele fosse um médico. He talked as if he were a doctor. Então você percebe que aqui você vai ter que usar sempre o simple past, né? He talked as if he were. Agora isso aqui é muito usado, né? What if? E se? E se ela não estiver em casa? What if she's not at home? If only. Se tão somente. Que bom seria. Aqui o verbo sempre no passado. If only it were that simple. Se fosse tão simples assim. Ai, que bom se fosse tão simples assim. É isso que está dizendo aqui. Ó. If only it were that simple. Isso a gente escuta muito. If anything, pelo menos. Como dizia meu pai, pelo menos, né? A ideia é o seguinte, você, por exemplo, eu estou fazendo academia, eu não faço os exercícios muito seriamente, né, como a maioria lá faz, tal. Eu estou lá mais para me divertir, ganhar um pouco de massa muscular, resistência física, tal. Mas pelo menos aquilo lá está me deixando um pouco mais forte. Então eu posso dizer, if anything it will make me stronger. Pelo menos vai me fazer ficar um pouco mais forte. Terceira parte, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês 2 situações onde você pode trocar o if. A primeira é pela conjunção unless, a menos que, e a outra é whether or not. Whether quer dizer se. Whether sempre acompanhando da partícula not. Whether or not, ou seja, se uma coisa ou não outra. Então vamos começar com unless. Então olha só. If you don't hurry, you will miss the bus. Um exemplo bastante simples, né? Se você não se apressar, você perderá, né, o ônibus. Se você não se apressar, você perderá o trem. O ônibus, ali no caso é o bus. Então você pode usar o mesmo conceito com a outra palavrinha unless, a menos que. E é claro que você vai colocar isso na afirmativa, né? Porque isso aqui já é negativo, né? Unless you hurry, a menos que você se apresse, você perderá o ônibus. E é claro que você pode colocar essa parte aqui, né? You will miss the bus if you don't hurry. You will miss the bus unless you hurry. Agora a outra é um pouquinho mais complicada, porque vem com essa palavra aqui, ela vem sempre seguida de not. E faz parte também o or. O whether quer dizer se, pessoal. Se, a mesma coisa que esse if. Mas ele vem sempre junto com o not, porque é uma coisa em contraste com a outra. Por exemplo, even if it is raining, I will go to the party. Ainda que esteja chovendo, eu irei à festa. Ou eu irei à festa
ainda que esteja chovendo. Você pode usar a mesma ideia usando weather, que também quer dizer se. Então, whether it is raining or not, I will go to the party. Se estiver chovendo ou não, ou seja, ainda que esteja chovendo, eu vou. A ideia é basicamente a mesma. Se estiver chovendo ou não, caso esteja chovendo ou não, mesmo assim eu irei à festa. Esta é a ideia. Então aí, pessoal, nós tivemos 3 situações com if, onde você tem os conditionals, né? As 4 formas de expressão condicional. Depois nós tivemos frases, expressões, quero dizer, com if, né? E agora nós tivemos 2 palavras que podem ser usadas no lugar de if. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, thumbs up. Meu e-mail está aqui, caso você queira escrever para mim. E eu fico por aqui até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Fui!